a maior população negra fora do continente africano, Bahia. Então, na época da escravidão, guarda isso, na época da escravidão, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Na época da escravidão, na época da escravatura, o que é que existia? Fazendas e vilas. Fazendas e vilas. Só que os escravos não aceitavam aquela vida desgraçada e catastrófica. Não aceitava. Não aceitava. E os escravos fugiam. Fugiam para onde? Para as matas. E aventurar a vida no meio da mata. Viver de pesca. Viver de caça. Era assim. Era assim. Só que escravos encontravam-se com outros escravos no meio da mata. E aí ia formando colônias lá no meio das matas. Isso em todo o Brasil. Eram chamados de quilombos. Aqui na Bahia tinha vários quilombos. E houve um quilombo famosíssimo. Famosíssimo. Que era o quilombo aqui no estado das Alagoas, em um lugar chamado Palmares, que era chamado de Quilombo dos Palmares. E lá tinha um grande líder que era o Zumbi. Zumbi do Quilombo dos Palmares. Então o que eles faziam? Os quilombos. Os quilombos faziam reuniões, tal dia vamos atacar tal fazenda. E soltavam os escravos, e fugiam, e a população afro, né, descendente, ia crescendo nos quilombos. Mas esses escravos se alimentavam de quê? Como que eles se alimentavam? De caças, de plantações. De caças, de plantações. E os escravos que estavam nas fazendas ficavam na incumbência de levar alimentação para os escravos fugitivos. O que é que eles faziam? Matava bode, galinha, botava charuto, vela, cachaça, farofa de azeite, de dendê. Por quê? Porque era comida africana, arroz. Mas por quê? E botava numa bacia bem grande de madeira, né, que em Iorumbá é chamada de Agdá, e chegava na encruzilhada. O que é encruzilhada? Estrada que se cruza. Chegava na encruzilhada e deixava lá. Mas botava quando? Meia-noite, 1h da manhã. Por que meia-noite? Porque o senhor da fazenda está dormindo. Está todo mundo dormindo. Ele deixava lá, mas por que bode morto? Porque vivo foge. Por que galinha morta? Porque viva foge. Para que charuto? Para negão fumar no meio da mata. E para que as velas? Para clarear a escuridão no meio da mata. E cachaça? Para negão beber. Pã! Senhores, aí descobriram que eles estavam botando alimentação para os escravos fugitivos. Aí, os escravos nas fazendas diziam, não, é oferenda que nós estamos colocando para o nosso santo, que é a nossa maneira de adorar a São Jorge, a Santo Antônio, lá na África, em Angola. Mas tudo mentira. Era negão passando a lábia, passando um 7-1 nos brancos, nos senhores. Então, aí eles inventaram passaram a dizer que em Iorumbá, São Jorge, lá na África, era chamado de Oxóssi. Ó.
que São Benedito era chamado lá na África de Ossanhi. Que São Lázaro, que São Cosme, São Damião, Ibeji, Omolu, e foi dando nomes, mas tudo invenção de escravo. Era oferendas para os deuses, mas uma lábia, porque na realidade era cesta básica para escravo fugitivo. É só você dar um Google aí que você vai ver. Aí veio o ano dos 3 oitos, a bendita Lei Áurea. E eu faço questão de dizer que Portugal nunca aceitou a escravidão. Quem é que libertou os escravos? Portugal. Quem libertou os escravos? A princesa Isabel, a princesa regente, na viagem do pai, em acordo com o pai, e o pai disse, Dom Pedro II, liberta eles. Gente, era uma população, números incontáveis. Libertou, e lei foi feita para ser cumprida. Decreto real, Lei Áurea, carta de alforria coletiva para todos os escravos, está tudo livre. Quando diz está tudo livre, dormiram escravo e acordaram livre. Ok, tá livre? Tá livre. Pode sair. Agora sair para onde? Tá livre? Tá, mas vai comer o quê? Tá livre? Tá, mas vai morar onde? Essa população. Foi aí que surgiu as favelas. São detalhes que quase ninguém pensa. E o que é que os escravos fizeram aqui no Brasil? Começaram a passar lábia. Negão esperto, negão malandro. Quando eu digo negão, não vem achar que é expressão pejorativa, não. Eu tenho orgulho de ser negão. Eu tenho orgulho do sangue nagô. Tá? Eu tenho orgulho de ser preto. Eu sou preto. Tá? Sou preto. Então, é pejorativo. Pejorativo coisa nenhuma. Tá? Meu cabelo é de pichuim. Com muito orgulho. Muito orgulho. Tá? Tá, enfim. Então, o que é que negão fez? Esperto. Esperto. Passou a passar lábia. A dizer que fulano tinha que fechar o corpo. Tinha que botar ebó na encruzilhada. Que fulano era filho de santo. Mas isso é invenção de africano brasileiro. Ah, é oriundo da África, de raiz, matriz africana. Na África não tem nada disso, gente. André, dá um Google aí que você vai ver. Eu entrevistando uma grande mestre, uma grande maestrina, uma doutora. Eu estou lá em Angola. Há 2 anos atrás, eu estou no cais de onde saíam os navios, abarrotado de escravos, na casa de Matoso, no Museu da Escravatura, lá em Luanda. Eu estou uma entrevista de mais ou menos 2 horas. Tá? Dá um Google aí que você vai ver. E eu vou a Angola, é a minha segunda casa. Você anda para lá e para cá, você não acha ebó. Em lugar nenhum do mundo tem isso. Isso é invenção de africano brasileiro, passando a lábia para enganar. E aí passou de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Agora, cristão decida. Você é cristão ou você é um bandista? Direito seu, ser um bandista, ser macumbeiro é um direito seu. Direito seu. Agora, cristão, não. Cristão segue a doutrina dos apóstolos. E que Deus em Cristo tenha misericórdia desses 171 que estão enganando muita gente, e muita gente que não quer examinar as Escrituras. E hoje tem igreja para tudo quanto é gosto. Tudo quanto é gosto. Um vem e diz que o primeiro Papa foi São Pedro. Pelo amor de Deus. Pedro nunca foi Papa. Ah, porque Pedro é que fundou a igreja em Roma. Quem fundou a igreja em Roma foi o apóstolo Paulo. Pelo menos é o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 27. Ou então tira das Escrituras. Pedro era o pastor em Babilônia.
que hoje é o Iraque. Pedro morreu em Roma? Sim, porque ele chegou lá e Nero estava tocando fogo em tudo e crucificou Pedro de cabeça para baixo, mas ele foi visitar Paulo e foram presos na mesma cadeia. Está lá, você visita a prisão onde ficou Pedro e Paulo. E essa história de que Pedro foi o primeiro papa, para que está feio. A igreja era cristã, foi fundada pelo apóstolo Paulo, seguia a doutrina dos apóstolos. Isso perdurou por muitos e muitos anos. E Roma começou a perseguir, porque nós cristãos quebrávamos o lucro de Roma para não adorar os deuses, para não acender vela para os deuses. E a igreja quebrava o lucro. Por isso a igreja era perseguida, até que veio o imperador Constantino. Constantino se converteu. Se de fato se converteu ou não, isso é outra história. Aí acabou a perseguição aos cristãos, mas a igreja era pura. Aí Constantino trouxe muitos pastores para trabalhar com ele. Tirou do anonimato e elevou alguns pastores. De repente, entrou a apostasia na igreja. Aí entrou a apostasia. É sabido que um imperador se autodenominou Papa. Um imperador se autodenominou Papa, pai de toda a igreja, porque Constantino acabou com a perseguição, Constantino acabou com a morte de cruz, e Constantino decretou, foi decreto imperial. A religião é oficial, é a igreja católica. O que quer dizer a palavra católica? Dá um Google aí. Mundial, católica quer dizer mundial, apostólica, porque segue a doutrina dos apóstolos, e romana, porque a sede está em Roma. Igreja católica, apostólica, romana. Isso foi decreto, religião oficial do império. Até que o imperador veio e se autodenominou pai de todos da religião oficial. E aí veio seguindo os papas, veio usando essa expressão, mas dizer que Pedro era pai, nunca. Vai enganar os bestas. Pai da igreja em Roma, o pai na fé, apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 27, está escrito. Gente, cristianismo é inimigo do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se esta igreja anda assim com o pecado, é que eu estou camuflando para ele não derrubarem de novo. Mas tudo que é pecado, segundo a Bíblia, é pecado. Se esta igreja pratica, não é cristã. Não segue a doutrina dos apóstolos. Isso vale para casal, em cima de púlpito, fumando. Tem gente fumando maconha. Isso agora tem igreja de maconheiros. A outra dizendo que você pode ser o que você quiser, fazendo casamento de homem com homem, de mulher com mulher, um casal de lésbicas em cima do púlpito, dizendo que eles podem, porque ela é pastora. Mentira! Isso é uma mercenária, isso é uma ladra, enganadora, usurpando, botando otários para trabalharem, para dar 10% para ela, ou para eles. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia. Deus abençoe, Deus guarde, Deus te proteja. Eu vou salvar esta live e você pode compartilhar para ajudar essas pessoas que querem encontrar a verdade. Deus abençoe.